Os 50 melhores jogos para a Xbox 360 que deve jogar agora. Conheça neste artigo os 50 melhores jogos para a Xbox 360. São dos mais variados estilos e épocas, mas todos com muita qualidade. Eles certamente vão lhe fazer querer comprá-los agora mesmo para relembrar a maravilha que foi o segundo console da Microsoft. Confira a lista abaixo. 1. GTA V. Obviamente que GTA V é o primeiro da lista. O jogo foi lançado em 2013, um dos últimos grandes títulos da geração 360, mas ainda hoje o sucesso é alto. Ele é a prova inquestionável de que alguns games podem chegar perto da perfeição. Para o Xbox 360, os gráficos já eram lindos. Some isso a toda a liberdade de fazer o que você quisesse em Los Santos e em San Andrés. Tínhamos na época dezenas ou até centenas de atividades diferentes para realizar, com uma campanha solo perfeita em termos de narrativa. Sem contar o modo online, que é um mundo à parte dentro do mundo de GTA V. Criar um avatar e participar de centenas de missões, de eventos especiais e caçadas humanas a outros jogadores é uma das coisas mais divertidas de se fazer. 2. Red Dead Redemption. Red Dead Redemption foi um dos melhores jogos da geração Xbox 360. Não só pela temática do Velho Oeste, muito bem executada no jogo, mas pela forma como a história de John Marston é contada. O ritmo lento, as diversas missões e o amplo mundo aberto com lindas paisagens e muita coisa para ver tornam esse game um must-have do console. Muito mais do que um GTA Western, Red Dead Redemption tem uma das melhores campanhas solos do gênero e um multiplayer simplesmente inesquecível. Sem contar o modo zumbi. Ah, saudades! 3. Mass Effect Trilogy. A franquia Mass Effect é uma grande obra-prima, e essa trilogia com os 3 primeiros games prova isso. A mistura de ficção científica com RPG é um sucesso. Você controla Shepard nos 3 jogos, um comandante que precisa libertar a galáxia dos Reapers, uma forma de vida alienígena que busca a destruição da Via Láctea. O que distingue Mass Effect dos demais jogos de temática especial é a profundidade da narrativa. E nisso incluímos personagens fortes, diálogos nada clichês e um gameplay bem intenso. Viajar por várias galáxias matando aliens é demais. Fora que cada escolha feita no jogo interfere no final. 4. Halo 3. Halo 3 é o final perfeito para uma trilogia de excelência. Master Chief, personagem do jogo, está mais implacável do que nunca em sua luta contra os aliens Covenant. O super-soldado tem novos veículos e novas armas para finalizar de vez a ameaça alienígena que surgiu ainda no primeiro Xbox. Outra boa adição ao Halo 3 em relação aos anteriores é a presença de um editor de mapas para o modo multiplayer online. Chamado de A Fornalha, ele dá um quê bem legal de customização à experiência em grupo dos players. 5. Elder Scrolls V, Skyrim. Elder Scrolls V, Skyrim é inquestionavelmente o melhor RPG single-player já criado. O jogo é extremamente completo, com todos os elementos que o gênero pede, uma lenda, um herói, espadas, magia e dragões. Um legítimo roleplay medieval que precisa ser jogado por todos. Ainda mais se você curte jogos longos e com campanhas demoradas. Pelo menos 150 horas lhe aguardam no mundo do Dragonborn, principalmente se você tiver as 2 expansões lançadas para o game. Enfim, Skyrim é tudo o que você precisa se quer gráficos absurdos, boa narrativa e plena liberdade em um mundo aberto cheio de mistérios. 6. Battlefield 4. Battlefield 4 trouxe muitas mudanças em comparação ao 3. Foi introduzido um sistema de pontos na campanha principal, que permitia aos jogadores adquirirem armas exclusivas para suas missões. As armas passaram a ser mais personalizadas de acordo com o estilo de jogo de cada player. Era possível em algumas armas escolher entre vários tipos de disparo, por exemplo. O game ainda adotou um interessante sistema de estratégia tática. Você podia dar ordens aos companheiros na campanha para eles eliminarem inimigos e facilitarem seu progresso nas fases. Mergulhar para fugir de inimigos foi outra novidade, além de elementos de sandbox em algumas missões. Um ótimo jogo de guerra que representou uma enorme evolução na franquia Battlefield, principalmente no modo multiplayer online. 7. Destiny. O shooter Destiny ainda hoje é um grande sucesso.
É ambientado em uma narrativa pós-apocalíptica, em que a humanidade colonizou diversos planetas. Porém, todas as colônias desapareceram, restando apenas poucos humanos na Terra. E sua missão é protegê-los. O jogo é considerado vivo em que os produtores e criadores não interferem tanto no gameplay. Ou seja, ele é inteiramente online, e cada ação de um jogador supostamente interfere nas ações dos outros. Destiny tem um mundo compartilhado riquíssimo e cheio de referências a outros jogos, a filmes e a livros. 8. Gears of War 3. Gears of War 3 é o auge de uma franquia que, se ficasse no primeiro game, já teria entrado para a história. Esse jogo de ficção científica de temática militar é também um shooter em terceira pessoa, além de ter uma pegada survival em meio a hordas infinitas de inimigos. Um dos pontos altos de Gears 3 é que ele exige dos jogadores inteligência tática de guerra para que sejam bem-sucedidos. As batalhas pelas quais você passa são de tirar o fôlego, principalmente no multiplayer para até 4 pessoas na campanha. Nada mais divertido do que ir para a guerra com os amigos, certo? 9. Far Cry 3. Muitos Far Cry foram feitos depois de Far Cry 3, mas nenhum conseguiu superá-lo. Você assume um americano riquinho, Jason Brody, que se perde em uma ilha enquanto estava de férias com seus amigos. Eles são sequestrados por piratas, e agora Jason precisa salvá-los e ao mesmo tempo sobreviver. O que fazenda de Far Cry 3 tão incrível é seu vilão, Vals Montenegro. Insano, descontrolado e disposto a tudo, ele é uma pedra no sapato do jogador durante todo o gameplay. No mais, temos todos aqueles elementos de survival com shooter que marcam a franquia desde sempre. 10. Dark Souls. Dark Souls não é para os fracos nem para os impacientes. Você vai morrer várias vezes nos primeiros 10 minutos de jogo, não adianta. E a complexidade do título é justamente o que ele tem de melhor. Deuses, criaturas mitológicas e monstros são seus inimigos e aliados em uma campanha insana do início ao fim. A narrativa vai sendo revelada a cada diálogo ou ação do jogador, que tem um amplo e sombrio mundo para explorar. Definitivamente Dark Souls é um RPG indispensável a todos os jogadores amantes de magia, de temática medieval e de jogos punitivos. Se é raiva que quer passar, então jogue agora. 11. Fallout 3. A franquia Fallout é o que temos de mais próximo da temática, e se houvesse uma guerra nuclear? E aborda esse assunto de forma muito competente. Fallout 3, no Xbox 360, é uma obra de arte nesse caso. O mundo pós-apocalíptico do jogo é muito rico, com missões secundárias tão boas quanto as principais, sistema de progressão eficiente e muita coisa para fazer. O jogo é dark, trágico e ao mesmo tempo com referências e tiradas muito engraçadas que aliviam um pouco essa atmosfera. Passear por uma Washington devastada é uma experiência única, e as 5 DLCs do jogo vão prendê-lo por mais de 80 horas diretas. Fora que há mais de um final possível, de acordo com as suas escolhas. 12. Forza Motorsport 4. Forza Motorsport 4 foi uma tentativa da Microsoft de fazer frente ao Gran Turismo da Sony. Em muitos aspectos não conseguiu, mas em outros tantos foi um sucesso. É muito mais simples, o que significa que qualquer fã de jogos de carro pode jogá-lo sem dificuldades. Apesar de não ter tanta variedade de carros como o próprio GT, traz exemplares de todos os tipos, desde clássicos a carros elétricos. Há um bom número de pistas disponível, além de dezenas de desafios para fazer fora das pistas. Aliás, o multiplayer online é fantástico, com muita competitividade entre os players. E quem gosta de customizar carros tem um prato cheio em Forza Motorsport 4, um dos melhores jogos do gênero para a geração Xbox 360. 13. Call of Duty 4, Modern Warfare. Call of Duty 4, Modern Warfare é considerado por muitos o melhor de todos os COD já feitos. Ele foi meio que inovador para a franquia, pois o foi primeiro a se passar em um conflito moderno. As armas têm tecnologia mais avançada, o que trouxe aos jogadores um arsenal muito maior do que o que havia nos jogos anteriores. A jogabilidade intensa, frenética e com ambientação urbana estabeleceu um novo padrão para COD e para outros shooters que vieram depois. Um jogo muito elogiado também por seu multiplayer, por seu sistema de recompensa e de progressão online. E não podemos nos esquecer que ele é a origem de uma das fases mais controversas dos jogos de guerra,
que viria a acontecer em Modern Warfare 2. Por isso zere logo Modern Warfare e jogue a primeira missão de Warfare 2 para entender. 14. Limbo. Limbo é uma fofura que dá raiva. É fácil de jogar e ao mesmo tempo desafiador. Você vai morrer mais do que imagina para um jogo que tem praticamente 3 ou 4 ações no máximo, incluindo aí a movimentação. A história é que sua irmã sumiu e você é um menino que acordou em uma selva densa e escura. A missão é encontrar a garota, sobrevivendo a todos os perigos, armadilhas e puzzles que aparecem pelo caminho. Um jogo com gráficos muito bonitos, trilha sonora dark que serviu de inspiração para outros bons títulos narrativos que vieram depois. 15. Mirror's Edge. Mirror's Edge é um jogo bem político que usa ação e aventura para falar de governos e de ditadura política. Você comanda Faith, uma corredora e atleta profissional que deve levar mensagens de resistência para pessoas que se opõem a um regime totalitário. Para isso você tem a seu dispor uma série de movimentos do tipo parkour. Saltos, cambalhotas, deslizamentos, corrida pelas paredes. A parte mais legal do jogo é justamente essa liberdade de exploração em uma cidade com mundo aberto. Há muitas missões para fazer e cenários visualmente lindos para apreciar. 16. BioShock. BioShock é uma grande mistureba que por acaso deu muito certo. FPS, horror, survival, tudo no mesmo pacote para entregar uma experiência mesmo boa. Escapar de Rapture, quase uma Umbrella Corporation no fundo do mar, é a sua principal e mais difícil tarefa nesse game. O que se pode dizer é que Rapture é quase uma entidade. O jogo, no fundo, vai guiando você por cenas passadas, pistas e acontecimentos que dão a entender que algo muito ruim aconteceu lá embaixo. Com poderes sobrenaturais, você vai se sentir em um grande thriller cinematográfico ao tentar escapar de um vilão insano e com poderes divinos que não quer deixar você descobrir a verdade sobre Rapture. E acredite, você vai ficar chocado quando chegar ao fim. 17. Rock Band 3. Rock Band 3 é um dos últimos grandes jogos musicais da geração Xbox 360. Guitar Hero anteriormente já havia sido uma revolução, mas RB3 foi uma explosão. Jogar com outros 3 amigos completando a banda era uma experiência sobrenatural quase. Com mais de uma centena de músicas que você podia comprar e baixar para o game, ele se tornava quase infinito em termos de diversão. Voz, baixo, bateria, guitarra e até teclado fizeram desse título um dos melhores multiplayers já criados dentre todos os gêneros. 18. Portal 2. Portal é bom, mas Portal 2 consegue ser ótimo. É um jogo muito inteligente, cuja narrativa está escondida não só nos diálogos rápidos e profundos, mas também nos pequenos detalhes do gameplay. Cada puzzle para chegar à sala seguinte revela um teste ao seu raciocínio lógico, mas sem parecer algo impossível como Dark Souls. Aliás, tudo fica mais fácil se você jogar com outra pessoa lhe ajudando. E não é a mesma campanha do single player para 2. É uma história diferente em alguns aspectos quando você está no modo cooperativo. Vale muito a experiência. 19. Batman, Arkham City. Arkham City é um dos melhores da série Arkham. Ele se passa depois de Asylum e coloca Batman, Bruce Wayne frente a frente com diversos inimigos clássicos dos quadrinhos, sendo o principal deles o Coringa. Não vamos dar spoilers, mas o final do jogo é muito bom. A jogabilidade evoluiu bastante em relação ao primeiro jogo. Há novas armas e golpes, além de muitas missões paralelas e principais, que resultam em pelo menos 40 horas de jogo ininterruptas. É um jogo que faz justiça ao Cavaleiro das Trevas e prepara terreno para o último da franquia, que sem dúvida é o melhor. 20. Minecraft. Minecraft ocupa o último lugar da lista, mas poderia muito bem estar entre os primeiros. O jogo trouxe quase um novo estilo de gameplay ao Xbox 360. O estilo sandbox com a opção de criar avatares, mundos e praticamente qualquer objeto foi um sucesso na época do lançamento. E o componente survival é outro ponto a se destacar. Esse título vale a pena por muitos motivos. Um deles é a quantidade de horas que pode passar jogando, infinitas. É um jogo para qualquer idade, que estimula a criatividade e que permite termos e sermos qualquer coisa. Um bom escape da realidade, certo? 21. Red Faction, Guerrilla. Red Faction, Guerrilla é um shooter em terceira pessoa com temática espacial.
São duas facções se enfrentando em Marte. Mas o mais divertido é que a mecânica permite realizar construções rapidamente para realizar suas missões, assim como destruir partes e pedaços de prédios, lembrando um pouco Fortnite. 22. Brutal Legend. Um dos jogos mais legais já feitos. Você assume o controle de um Road, inspirado em Jack Black, que é transportado para um mundo mágico. Com sua guitarra em V e suas músicas você liberta a humanidade dos perigos do heavy metal, usando ainda o machado para eliminar seus inimigos. 23. Guitar Hero 5. Não é o melhor dos Guitar Hero, mas trouxe Kurt Cobain, Johnny Cash e Carlos Santana como personagens jogáveis. São 85 músicas disponíveis de base, mais outras dezenas que podem ser importadas de outros jogos da franquia. Para fãs da franquia continua sendo um jogo indispensável. 24. Crackdown. Jogo de futuro distópico com belíssimos gráficos. Você controla um dos agents, soldados de elite que enfrentam organizações criminosas e criaturas semelhantes a zumbis. O jogador vai evoluindo conforme elimina os inimigos, e a narrativa é completamente não linear. 25. Tom Clancy's Rainbow Six Vegas 2. Um jogo que é meio sequel e meio prequel ao primeiro game, contando a história de Logan Keller. Dá para personalizar o protagonista visualmente, e a inteligência artificial dos seus companheiros foi melhorada. O jogo segue toda a ideia tática de guerra e estratégia, com elementos fortes de stealth, mas também de ação. 26. Dead Rising. Um ótimo open world de zumbis, em que você controla um jornalista preso em um shopping center durante um ataque zumbi. Agora deve sobreviver a todo custo, usando qualquer objeto que encontra pelo caminho. O jogo mexe com escolhas, pois pode salvar outros sobreviventes e eliminar inimigos humanos, se desejar. 27. The Elder Scrolls IV, Oblivion. O quarto game principal da franquia TES Oblivion coloca o jogador para enfrentar os príncipes e reis dos Daedra, os demônios que estão tentando invadir Cyrodiil. Viajando entre o mundo humano e o inferno, existem centenas de missões a serem realizadas nesse que é um dos melhores RPGs já feitos. 28. Shadow Complex. Jogo no estilo Metroidvania, em que os cenários são 3D, mas o jogador só pode se mover em 2 dimensões. O legal é que os inimigos se movem em qualquer direção, mas você só pode atirar neles se entrarem em seu caminho. O sistema de evolução é igual ao de Castlevania, Symphony of the Night, com grande foco na aquisição de habilidades. 29. Geometry Wars, Retro Evolved 2. Geometry Wars, Retro Evolved 2 é quase um jogo da cobrinha, mas com naves. Sua missão é destruir outras naves e não tocar de forma alguma nelas. São 6 modos de jogo diferentes com variações desse objetivo. Um game simples, mas que rende aí boas horas de diversão. 30. Burnout Paradise. Praticamente a primeira versão de Burnout Paradise a ter um mundo aberto. Paradise se passa na cidade fictícia de Paradise City. Não é dividida em missões, dando total liberdade aos jogadores para explorarem um enorme mapa, em que encontrarão as quests a serem realizadas. 31. Virtua Fighter 5. Quinto e último jogo da franquia Virtua Fighter da Sega. Foi o primeiro da saga a permitir lutas online entre jogadores de todo o mundo, algo que apenas foi possível na versão para a Xbox 360. 15 lutadores vêm da edição anterior, com o acréscimo de 2 novos lutadores. No geral é um ótimo game de luta, com uma mecânica relativamente fluida. 32. Soul Calibur 4. Segundo game da franquia a ser lançado para consoles, fez muito sucesso por trazer muita melhoria nos gráficos e por manter o estilo de luta que deu certo nos jogos anteriores. Outro ponto legal é o que Soul Calibur sempre traz personagens convidados. No quarto trouxe 2 de Star Wars, o Aprendiz e Yoda. 33. UFC 2009 Undisputed. Na época o MMA e o UFC não eram tão populares, mas Undisputed é um jogo de boa qualidade, com um modo online frágil, mas que fez bastante sucesso. Os lutadores podiam ter 2 estilos de luta de um total de 6, o que é pouco perto do que os UFCs oferecem hoje. Mesmo com isso, os gráficos bem legais e todo o clima do octógono compensavam. 34. Left 4 Dead 2.
Left 4 Dead 2 é apenas online e é cooperativo. De um lado estão os sobreviventes e do outro estão os infectados. Os survivors são controlados por 4 jogadores, enquanto os inimigos estão sob comando da inteligência artificial. O objetivo é um só: matar hordas inteiras de zumbis para chegar ao final com vida. 35. Resident Evil 5. Resident Evil 5 ganhou destaque e muitos jogadores por trazer pela primeira vez um multiplayer cooperativo na campanha. Chris Redfield e Sheva Lomar enfrentam uma ameaça na África, que nada mais é do que Wesker e Gil Valentini. O game está excelente na narrativa e na mecânica de jogo. 36. Street Fighter 4. Street Fighter 4 quebra o hiato de 9 anos na série e não decepciona. A jogabilidade é focada em inovações, como Falcon's Attack, Armor Break, Super e Ultra Combos. No total são 25 personagens, com um acréscimo de mais 10 se tiver a versão Super Street Fighter 4. 37. Forza Motorsport 3. Forza Motorsport 3 está entre os melhores jogos de corrida da geração 360. São mais de 400 veículos, de 50 fabricantes reais. As 22 pistas variam em 100 opções diferentes, e nessa edição o Drift e a Drag Racing foram incluídos. Graficamente não é uma maravilha, mas compensa pela jogabilidade fácil de ser dominada. 38. Dragon Age Origins. Dragon Age Origins traz a mesma pegada de TES, Oblivion. Recrute um exército e enfrente uma invasão demoníaca no mundo de Tedas. É um RPG com variadas opções de customização de personagem, com belos gráficos e com uma narrativa bem construída, marca característica da franquia. 39. Brad. Brad é um jogo de plataforma que homenageia o início dos jogos coloridos do gênero. Não tem nada de muito inovador na narrativa, mas permite aos jogadores um gameplay suave, com ótimos efeitos sonoros e muita cor. Os gráficos old school são referência muito legal a vários clássicos, incluindo o próprio rei das plataformas, Super Mario World. 40. Dead Space. Em Dead Space você controla um engenheiro, Isaac Clarke, que deve lutar contra uma invasão de alienígenas. Ela começa na nave espacial em que está Isaac no formato de um vírus. Todo o gameplay traz uma tela em que as informações estão presentes na armadura do jogador ou em projeções lançadas por ela. Como não dá para dar pause, a adrenalina é constante. 41. Batman, Arkham Asylum. Batman, Arkham Asylum é quase que inteiramente baseado nas HQs do morcego. Nessa história Coringa tem um plano para criar vilões iguais a Bunny. O jogo foi um sucesso de vendas, tendo recebido vários prêmios por sua jogabilidade e pela construção da narrativa. É outro da franquia Arkham que merece o destaque. 42. Borderlands 2. Borderlands 2 é um shooter em primeira pessoa, com foco na cooperação entre jogadores. Dá para zerar a campanha principal na companhia dos amigos, o que por si só já faz valer o game. As combinações de armas que podem ser criadas são outro ponto positivo, e as missões de exploração do mundo aberto fazem você ficar horas no jogo. 43. Assassin's Creed 2. Para muitos Assassin's Creed 2 é o melhor dos jogos da franquia. Ezio da Firenze é um dos assassinos mais carismáticos que a Ubisoft já criou, e a ambientação na Itália do Renascimento faz o jogador mergulhar em uma belíssima aula de história com tantas referências. O enredo e as mecânicas são excelentes, completando o pacote. 44. GTA 4. GTA 4 não fez o sucesso que GTA V fez, mas Niko Bellic e sua trajetória no crime estão muito bem contadas nesse game. Aliás, a busca de Niko pelo sonho americano ambienta o jogador em uma Liberty City enorme, com muitas coisas para fazer e com algumas das cenas mais memoráveis da franquia. 45. Sean, Enemy Unknown. Sean, Enemy Unknown é um jogo tático em que o jogador assume o comando da unidade Sean, cuja missão é defender a Terra de uma grande invasão alienígena. Dá para controlar pesquisa e evolução de unidades, no melhor estilo Age of Empires, mas em uma versão futurista. 46. Dishonored. Jogo em primeira pessoa, de ação furtiva. O jogador controla um assassino com poderes sobrenaturais em uma empreitada de vingança. Todas as missões podem ser realizadas das mais diferentes formas, sendo que o final do game se alterna de acordo com as escolhas que você faz.
47. Bayonetta. Jogo de ação hack and slash, em que o jogador controla uma personagem com o poder de mudar de forma. Ela conta com várias armas de fogo, pode invocar demônios e lançar ataques mágicos. Não tem a melhor das histórias, mas o combate é um dos melhores do Xbox 360. 48. Rayman Legends. Rayman Legends segue a fórmula da franquia em que os jogadores saem pelas fases destruindo cenários, coletando itens e derrotando inimigos. É um ótimo jogo no estilo plataforma e para quem gosta de colecionar e desbloquear objetos especiais. 49. Saints Row 4. Um dos jogos de heróis mais estranhos de todos, em que você controla o presidente dos Estados Unidos. Aqui você luta contra uma ameaça alienígena feroz e sem precedentes. Para quem gosta de RPG, esse shooter tem uma árvore de habilidades enorme, que pode ser completada conforme vai completando as missões. 50. The Orange Box. The Orange Box não é um jogo só, mas 5. Half-Life 2, sua expansão, Team Fortress 2, Portal e Half-Life 2, Episódio 2. Vale muito a pena porque traz apenas games da Valve que são dos melhores que a empresa já fez. Principalmente os Half-Life, que são exclusivos da Microsoft. Se inscreve no canal do NitroTube.